Olá, boa tarde, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre crise do pânico e ansiedade. Ao vivo aqui. Ao vivo no Instagram, ao vivo no YouTube e ainda gravando. Só pra ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. Olha só, estamos conseguindo ficar ao vivo no YouTube. No YouTube. Com o microfone do próprio computador. É isso aí, tô testando. E aí, como é que vocês estão? Cadê? Eu tô no Instagram, né? Tava vendo aqui. Olá, pessoal. Luta e fuga ou paralisação é o que o seu corpo entra quando você tá com crise de pânico. Nossa, já entrou 6 pessoas. Nossa, eu acabei de... Tô arrumando aqui as câmeras. Deixa eu ver aqui. Podia ficar mais alto assim. Aqui no YouTube pra gente ficar vendo as mesmas câmeras. Vou colocar uns livros aqui. Pera aí. E aí, tudo bem? Hoje é um dia ótimo pra você fazer perguntas também. Tá? Quem viu ontem a última live, eu tava na biblioteca, eu trouxe esses livros aqui. Tem um atraso ali no outro. Vou levantar aqui um pouquinho o computador para poder ver, olhar para vocês. O que você faz quando o seu corpo entra em crise do pânico, com sintomas do medo? Chora, sai correndo, pede ajuda, toma algum remédio, bebe água, reza, dá 3 pulinhos, sei lá, o que te ensinaram? O que você tá fazendo? Ah, eu fiquei de mandar um livro pra menina. Olha os livros aqui, ó. Vários livros, tudo sobre ansiedade, crise do pânico. Tem uma moça que falou assim, eu tava olhando os vídeos, os livros. Opa, ficou muito alto, peraí, tá, pessoal? Vou baixar aqui. É só pra colocar a câmera um pouco no mesmo nível. Acho que agora deu. Agora deu. Daí eu fico olhando aqui assim, ó. E aí eu olho quase que pra as duas câmeras ao mesmo tempo, tá? Do YouTube. Pra quem não tá entendendo, eu tô ao vivo no YouTube também. O YouTube é melhor pra assistir do que o Instagram. Então, alguns é traduzido no Brasil, mas muitos não são. Não são. Infelizmente. Senão era bom pra você ler. Eu gosto de mostrar a fonte, falar pra você ler. Faço técnica de respiração até passar. A outra escreveu, antigamente ficava em desespero, mas hoje não fica mais, né, Mila? Eu vou correndo medir minha pressão. Não, é pra quê, Andréia? Fala pra mim, pra que você vai medir a pressão? Aí, se tiver alta, o que você faz? Vai entrar em mais desespero? Só me fala, pra que você mede a pressão? Você tem problema cardíaco? O médico falou pra você sempre ver a pressão? Você toma medicação pra pressão? E aí controla ela? E isso é uma forma de controlar? Tem que ter um porquê. Porque se for, assim, ver pra ver, só pra ficar preocupada, vai aumentar a sua ansiedade. Você pode até entrar em crise do pânico porque vem pensamentos do tipo, vou ter um AVC, vou ter uma parada cardíaca, o que tá acontecendo com o meu coração? Se não é pra nada, se não adianta, se você não toma medicação, não vai tomar. Verificar a pressão não vai ajudar. Hoje eu até sinto um incômodo, como você fala, mas eu sei que vai voltar. Vai voltar o quê? Vai voltar a ficar normal, né? Isso que você quer dizer? Porque volta. 7 minutos para voltar se você não fizer nada, 2 minutos a química do corpo termina, tá? A adrenalina para em 2 minutos. 90 segundos, segundo a médica, doutora Taylor, ela teve um AVC e ela escreveu um livro, Como eu superei o AVC, né, no caso stroke em inglês, sozinha. Como que ela recuperou o cérebro, a parte física do cérebro mesmo, porque era um coágulo que tinha do lado esquerdo, foi feita cirurgia, foi tirado, e aí ela ficou paralisada, e ela mesmo com os pensamentos, porque a consciência dela ficou intacta, e ela foi recondicionando o cérebro dela para recuperar. O nosso cérebro tem essa habilidade que se a gente perder uma parte do cérebro que movimenta um lado do corpo, outras células pode desempenhar esse papel, aprender este papel e elas fazerem. E aí você começa a voltar os movimentos, porque aquela parte do cérebro que não era para isso, ele aprende. Nosso cérebro é ensinável. Você, sem querer, tá? Eu vou falar que é sem querer, porque é sem querer mesmo, porque você não sabia. Você, sem querer, ensinou o seu cérebro.
em que uma situação que não é perigosa, do tipo andar na rua, andar no supermercado, ou ver um aparelho de pressão, é perigoso. Por que você ensinou? Porque é de acordo com a sua reação. É o jeito que você reagiu. É igual o cérebro de uma outra pessoa que você pegar e fazer assim. Se você fazer assim, a pessoa está sentada tranquilamente. Você chega do nada e faz assim, bum! Assusta ela, a reação do corpo dela. Nossa! Tipo, pular, gritar ou sair correndo, luta, fuga ou te bater. Provavelmente eu faço isso. Se, por exemplo, você vai passar de um cômodo da sua casa para outro. E aí alguém esconde atrás da porta. E aí a hora que você vai passar, a pessoa quer te assustar, brincar, criança, filho, marido, tudo quer fazer isso. Aí faz bum! Eu automaticamente, pum! Eles nem me assustam mais. Ou assusta e sai correndo. Cuidado com a minha mãe, porque se assustar ela, a gente apanha. Não penso. Eu não penso na hora. Eu não olho assim pra cara da pessoa que me assustou e falo assim: ah, fulano, você me assustou, tá? Vou te bater agora. Não. É como se eu tivesse visto um bicho, porque primeiro a gente assusta e reage, para depois você raciocinar e falar assim, era tal coisa. Até o cérebro receber informação de que aquilo não era perigoso, era alguém só brincando, te assustando, demora alguns segundos. Demora alguns segundos. Então, quando você se assusta com o seu coração disparando, quando você se assusta com um sintoma físico que você está sentindo no seu corpo, do tipo assim, minha mão tá formigando, o que é isso? Minha Nossa Senhora, será que a circulação vai parar? Nossa Senhora, e se for diabetes? E se eu perder a sensibilidade da mão? E se minha mão tiver que ser arrancada, entendeu? Você vai pensando e o pensamento ele é catastrófico e ele vai subindo, subindo, subindo estratosfericamente, assim, até as alturas, assim, até uma pessoa chegar perto de você e falar, calma, não tá acontecendo nada. No caso, tem que ser você. Você mesma acalmar o seu corpo. Você mesma mentalizar que os sintomas da crise do pânico e da ansiedade, eles não são perigosos. Tem uma barra aqui, ó, é a parte do computador, vou ter que levantar um pouco aqui. Não são perigosos, são desconfortáveis, mas não são perigosos. Não são perigosos. Por que não é perigoso? Porque todas as vezes que o corpo reagir dessa forma, ele está reagindo para lutar, fugir ou, eu até coloquei aqui, onde eu tirei o roteiro da nossa live de hoje para não esquecer, como gerenciar respostas de luta, fuga e congelamento. Por que congelamento? Porque muitas vezes você paralisa. Paralisar é tipo assim, o susto é tão grande que você nem corre e nem luta. Que é luta, fuga e paralisação. Você simplesmente fica assim, estagnada. Já viu gente que não tem reação. O cérebro entra em paralisação. Ele entra em choque, para tudo. Para os movimentos, para de pensar. Você fica assim, ó. Aí depois o perigo passa, você reage. Vamos lá. O que é uma resposta de luta e fuga? Eu quero que você preste atenção no seu corpo ao eu ler isso para você. Preste atenção no que acontece com você. Vê se é isso, aí você vai identificar. Entendeu? Quando você vai no médico, o médico fala assim, mas que jeito que é a dor? Dói de baixo para cima ou de cima para baixo? De 0 a 10, que tanto que tá doendo? Dói todo dia ou é só de tarde? Dói quando você deita? Entendeu? Ele vai perguntando para ele entender. Você agora, nesse momento, vai fazer junto comigo esta avaliação, tá? Da crise do pânico sua. Quem estiver no Instagram e quiser vir assistir no YouTube, pode vir que eu estou ao vivo no YouTube. O YouTube é melhor. YouTube, você consegue assistir mais a tela maior bom, você que sabe, se quiser ficar no Instagram também fica. Então vamos lá, o que você vai avaliar? Quando você tem um medo, às vezes é do pensamento, tá? Pode ser ativado. Tem 2 tipos de ansiedade. A ansiedade ativada por pensamentos ansiosos. Do nada, você tá lavando louça, aí você começa a pensar assim,
Nossa, e se, sempre começa com e se chegar alguém aqui agora e não sei o quê, e se amanhã, quando eu for não sei aonde, sempre é uma tragédia, é uma coisa ruim que você não quer que aconteça. Pode ser com você, pode ser com sua família, pode ser com qualquer pessoa. Ou quando você escuta uma notícia ruim, você fica pensando assim: nossa, aconteceu com a vizinha, do nada ela morreu, agora ela era nova, então isso pode acontecer comigo também. Aí você começa imaginando acontecendo com você, imaginando as outras pessoas como vai ficar. Isso gera no seu corpo sinais químicos que entra na corrente sanguínea, vai lá no seu cérebro, faz conexão assim, ó, um neurônio ele nem encosta no outro. Ele tem umas ramificações e essa química entra de um neurônio para o outro, faz uma ligaçãozinha e fala assim, ela está em perigo. Acione os músculos. Por isso, despeja adrenalina. O que você fica? Com as pernas, o sangue vai para os grandes músculos, as suas mãos ficam geladas, os seus pés ficam gelados, tá? Geralmente, na hora você vai sentir pé e mão gelado, isso não é para todo mundo, tá? Eu tô falando para quem tá tendo crise do pânico e ansiedade, na hora da crise, tá? Bem na hora. Tô olhando aqui, se vocês perguntarem alguma coisa, você pode perguntar. A adrenalina vai dar essa energia para você fugir ou correr. Pode ser que você comece a tremer, tá? Porque a adrenalina deixa um pouco tremendo. Quando eu falo assim, menina, olha só, do nada eu tô tremendo, olha isso. Gente, não assusta com isso. Eu tô falando os sinais para você entender. Eu já sei, agora eu tô tremendo, eu já entendi. A moça lá falou, a gente treme assim por causa da adrenalina. Eu pensei numa coisa, o seu subconsciente, que é a parte de trás do seu cérebro, ele acha que é verdadeiro. Ele entende que o que você pensou está acontecendo, porque ele não sabe o que está acontecendo de verdade e o que não está, sabia? Só quem sabe é o lobo frontal, a parte consciente do cérebro, a parte consciente, a parte inconsciente, tudo que você pensar. Por isso que na Bíblia fala assim, ó, o homem, quando o homem imagina já traindo, né, uma mulher, assim como o homem imagina no seu coração, assim o é. Só de pensar, ele pode sentir como se fosse verdadeiro. Você sabe disso. Já aconteceu da sua vida de você imaginar alguma coisa e trazer a emoção. Se você imaginar uma coisa boa, você vai trazer uma imaginação boa. E aí você vai sentir a coisa boa. Se você imaginar, você no lugar que você quer, o lugar é bonito. Aí você começa a imaginar você comendo uma coisa que você quer, fazendo o que você quer. Você tem uma sensação ótima de alegria, de prazer. Nem tá acontecendo. Não tá acontecendo. Você tá sentada. Mas aquilo te gerou esse prazer, essa alegria, essa emoção. Isso acontece com a crise do pânico e da ansiedade. Você começa a imaginar cenas catastróficas. Você tá ali dirigindo, de boa, tranquila. Aí você começa a vir no seu pensamento assim: já pensou se eu perco a consciência e atravesso a rua do outro lado e aí bato de frente com um caminhão, com um carro, não sei o quê. Nossa, morre eu, morre não sei quem. Não tá acontecendo. Você tá dirigindo ali normal. Só de você pensar nisso, você fica tão assustada, te dá um pavor, um pânico tão grande que o seu subconsciente entende que o que você pensou está acontecendo de verdade e ele gera em você uma enxurrada de adrenalina e cortisol e você começa a sentir fisicamente no seu corpo o medo, como se aquilo tivesse acontecendo de verdade. E este medo, ele sequestra o seu raciocínio, ele sequestra mesmo, ele fecha a parte de você pensar, gente, isso não está acontecendo, então deixa eu continuar dirigindo normalmente. Não, você começa a querer parar o carro, ligar para alguém, voltar para trás correndo, meu Deus, eu tô passando mal. Aí você, ao invés de pensar que isso aconteceu porque você estava pensando numa tragédia, não, você pensa que realmente tem uma coisa errada no seu corpo e você quer voltar para casa para correr e deitar, para correr e tomar o remédio, para correr e ligar para alguém, porque você pensa assim, não, eu tô passando mal, tá acontecendo alguma coisa. Aí você não se liga que o que acionou o perigo foi o seu pensamento de morte, bater o carro, de não sei o quê, qualquer coisa ruim, e você esquece isso como se tivesse acontecido ali agora e volta pro corpo. Ai, é meu coração tá dando pontada, minha cabeça tá doendo, meu perna não sei o quê. Por quê? Porque são sintomas físicos da adrenalina no corpo. É como se fosse assim, ó. Você tá olhando pro mar e de repente vem uma onda e você te joga para trás, de cima e embaixo. Aí você assusta, porque você não estava esperando essa reação química no seu corpo e você quer sair correndo do mar.
Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer. Na verdade, não acontece nada de grave. Se você não correr, não voltar para sua casa, não tomar medicação, não fazer nada e só ficar quieta e falar assim, já sei, meu coração tá disparado porque eu pensei nisso. Agora eu vou ficar quieta, não é perigo. Vou desviar o seu pensamento dessas coisas ruins, desvia o pensamento. Dá tchau pro pensamento. Vê ele passando como se fosse uma nuvem indo embora. Dá tchau pro pensamento, foca no aqui e agora, usa os 5 sentidos. Veja bem, dentro dessa caixa craniana, eu quero pegar o cérebro ali em cima, que eu mostro pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Peguei. Ele tá aqui dentro, certo? Seu cérebro tá aqui dentro, o meu também tá aqui dentro. Como que a gente tem acesso a ele? Como que ele recebe as informações? Como que você aciona o medo ou desliga? Aqui dentro, da amígdala, onde foi disparado. Como? Através dos seus 5 sentidos. O olho, o tato, o ouvido, o nariz e a boca. É eles que levam as informações tudo aqui pra dentro e formam os pensamentos e tudo que... Então é o que você vê, é o que você cheira, é o que você sente, é o que você escuta e é o que você pega. Quando eu pego aqui, eu sei que isso aqui é um plástico macio. Isso aqui é concreto. Isso é concreto, eu tô pegando. Só que ele formou uma imagem no meu cérebro. Isso aqui não tá dentro. Não, vou pegar outra coisa. Isso aqui. Isso aqui é silicone, é vermelho, é macio, é uma capinha. Isso aqui eu tô pegando. Como que o meu cérebro reconhece esse objeto? Se eu fechar o olho e eu sei o que é isso. Aí eu reconheço no tato. A minha mão tá mandando informação pro meu cérebro para reconhecer isso aqui uma vez que eu vi. O que você vai fazer na hora da crise do pânico? Você vai focar os seus olhos no presente, no que você está vendo. E não no pensamento do que você não está vendo, porque o futuro você só imagina, você não vê ele. Então para de deixar a mente lá, traz ela para cá, foca usando todos os seus 5 sentidos no presente. Isso tem uma palavra linda em inglês chamada mindfulness. Mindfulness, mente plena. Mind é a mente. A mente é a parte abstrata, é o pensamento, é o que a gente não toca. O cérebro é a parte física, é o que você toca, é o que tá lá dentro, o cérebro toca. Mas o que pensa aqui dentro são as conexões neuronais, trilhões de conexões neuronais formando um pensamento. Nós temos em média 70 mil pensamentos por dia, 48 por minuto. Cada um desses é uma conexãozinha. O que você vai fazer? Você vai desfocar o seu futuro. Meu Deus, se vendo, caindo no chão, o carro amassado, pegando fogo. Essas tragédias, sabe? Que você dá conta de imaginar. Eu pegou a faca, cortou, o sangue escorrendo, e não sei o quê. É só tragédia, só imagina a tragédia. Essas tragédias te apavora, que te dá uns arrepios e umas coisas assim bem ruins. Você desfoca disso como se fosse fumaça. Manda embora. Pensamento, muito obrigada. Você não me pertence. Eu pensei nisso, mas isso não sou eu. E este pensamento pode ir embora. Vai embora. Foca no presente. O que você está vendo? Manda informação lá para o cérebro. Eu estou vendo uma janela, um computador, um aparelho de pressão, um copo de água. Nomeie 5 coisas que você está vendo. Ensinei isso hoje para a menina. Olha só o que a Bem-Estar falou. Depois que eu comecei a seguir a Adriana, eu tenho conseguido trazer a mente pro presente. É algo surreal. Mas aí volta pra onde estava e demora pra eu conseguir de novo. Isso é um treino. Isso é um treino. Isso é um treino. Ah, olha aqui. Eu vou ler essa daqui. Essa é ótima. Dri, mas é normal durante a crise a gente não conseguir raciocinar. Certo. Com certeza. Porque foi um sequestro cognitivo que aconteceu, né? Essa semana eu tentei fazer esse exercício, mas foi difícil de focar. Eu não consegui pensar rapidamente. Tá errado. Tá errado, Carolzinha. Você não faz quando vier. Você não faz quando vier. Você faz antes. Para quando vier, isso vai ser automático. Entendeu? Quando é que um ato, uma ação se torna automática? Quando você repete, repete, e repete, e repete, e repete, aí ela vira automática.
Todas as ações suas que estão no automático foi porque você repetiu várias vezes do mesmo jeito. O seu cérebro aprendeu. Se eu tirasse a sua consciência, se eu pudesse arrancar, existe isso, se a pessoa perder a consciência, e o cérebro deixasse o corpo movimentar, porque geralmente quando a gente perde a consciência, existe um desligamento do corpo para você não andar, não dirigir, mas sonambulismo, vamos supor, existe uma doença do sonambulismo, essa doença é rara, tá? Não vem falar que você tem, não. Quando a gente fala doença, eu tenho, sei, tem, não. Isso é raro, isso os médicos já estudaram. É pessoas que dormem à noite e acordam, só que ela não está consciente. É uma doença em que o cérebro não desligou, ele não desligou a atividade motora do cérebro, do pescoço para baixo. Do pescoço para baixo não era para enviar sinal. Tem uma hora do sono, o sono tem 4 fases. Tem uma hora do sono que você não mexe, nem o braço, nem a perna, você não vira, você não mexe. É o sono deep, são 4 fases, né? Uma das fases, quando o cérebro está restaurando, ele precisa que o corpo inteiro pare de movimentar. Então se você for acordada, você vai estar naquela fase que chama... Vocês já escreveram aqui, nós já conversamos sobre isso. Eu esqueci. Ixi, eu coloquei... Deixa eu te falar. Deixa eu só te falar sobre esse negócio de prática. O cérebro entra numa fase que é... Você quer acordar... Se você for acordada por um barulho e ele estava nessa fase, você fica presa no seu corpo. É paralisia do sono, que é chamado. Paralisia do sono. É como se você... Nossa, eu quero mexer meu braço. Ai, mas eu não consigo. Gente, por que eu não consigo mexer meu braço? Ai, você tá consciente, você tá começando a ter a consciência, mas o cérebro estava na fase profunda. Não era pra você ter acordado de jeito nenhum. Ele desligou o negócio. Aí você levanta o perna, você não dá conta. Só que existe uma doença de uma pessoa sonâmbula, o sonambulismo forte, o sonambulismo muito forte, porque muita gente acorda quando tá fazendo. Esse sonambulismo, inclusive nos Estados Unidos, várias pessoas já foram absolvidas de crimes que cometeram enquanto estava na fase do sonambulismo, porque foi comprovado que ela não tinha consciência do que estava fazendo. Então, a pessoa ela consegue levantar, abrir a porta, sair, entrar no carro, dirigir e acordar muito depois. Ou voltar para casa, ou ela tá dirigindo, dormindo, tudo no automático. É perigosíssimo isso. Eu já vou ler, tá, Calita? Tem gente que acorda, não acorda, não tem consciência, mas levanta e tudo que ela consegue escovar os dentes, ou abrir a porta, calçar o sapato, vestir roupa, tudo que é automático. Agora pensa bem, você, bem-estar, que quase não consegue ficar com a mente no presente. Um treino que eu ensino para os meus pacientes todos é tudo que você for fazer, você treina a sua mente a prestar atenção no que você está fazendo. Eu estou comendo. Ao invés de eu comer, pensar assim, nossa, se eu tiver uma crise do pânico amanhã, porque meu marido vai viajar e eu vou ficar sozinha, ou então, nossa, amanhã eu tenho dentista e eu tenho medo de dentista, eu não quero ir no dentista, porque não sei o quê, e eu vou ter crise do pânico. Aí você tá comendo, só que você tá pensando no que vai acontecer no amanhã. Aí você tá gerando uma ansiedade antecipatória que não vai resolver o problema do medo, e você, ao invés de tratar de prestar atenção no agora, você está usando conexão neuronal de viciar a sua mente. É um vício. Caminhos viciosos. Caminhos viciosos é caminhos que ficam sempre na mesma coisa. Que fica bem no sistema límbico aqui, de ficar só no futuro. Aí a gente para de viver o presente. É sempre no futuro. Quando você vigiar, tá no futuro. Como que a gente faz? A gente começa a prestar atenção. Tô tomando banho, eu presto atenção na água. Temperatura da água. O sabão no corpo. O cheiro. Então você usa o seu olho para ver o banheiro, o seu ouvido para escutar o barulho da água e o barulho ao redor, o seu nariz para cheirar o cheiro do ambiente que você está tomando banho, a sua boca, porque cai água na boca, você sente, e a sua mão. Então, quando você usa essas informações, você traz a sua mente para agora. Agora. O que eu estou fazendo agora? Não é fazer no automático, porque você consegue. Esse é o problema nosso. Por que que você não fica pensando nas coisas que você faz? Porque todo dia você repetiu. 21 dias repetido já se torna um hábito. 21 dias, 7, 14, 21.
o corpo já sabe fazer sozinho. Já sabe fazer sozinho. É como se você programasse. É uma programação, na verdade. Mas é como se você programasse um robô. Ele não tem consciência. Mas ele faz sozinho. Você calça o sapato sem ver. Você, quando vai vestir a roupa, você não pensa: ah, este é um vestido, vou abrir o zíper, vou enfiar este braço, agora vou enfiar este. Ah, ficou bom. Não, você não pensa. Você vestiu, saiu. Por isso que muitas vezes a pessoa calça um pé de um sapato, um pé de outro, a meia diferente, sai de casa sem ver as coisas ou esqueceu, não lembra se fechou a porta ou não, não lembra se apagou o fogo ou não, se desligou o ferro de passar roupa ou não, se deixou a torneira aberta ou não, não lembra. Por quê? Porque fez no automático. Vai ter que voltar com consciência e falar assim: ah, tá, fiz. Ah, tá, nem lembrava. Nossa, eu liguei? Nossa, eu fui? Nossa, sério, eu não lembro. Ah, gente, eu perdi aqui as perguntas de vocês. Eu entrei neste outro para ler, mas quando. Que interessante, vou começar a fazer o exercício todos os dias. Ah, só consegui ler esse. Assim que vier a Cristo me ajudar. Ah, não, peraí. Deixa eu ver se dá para ler outro. Não. É só mexer aqui no negócio. Tá vendo aqui? Eu vejo por aqui, ó. Daí sumiu as outras. Me desculpa, quem tá aqui. Ah, eu tô aqui no Instagram com a câmera de trás do telefone. E aí eu vejo o Instagram por ali. E aqui o pessoal do YouTube também pode perguntar, tá? Podem interagir aqui que eu tô vendo o YouTube também. Então, dizem que, deixa eu ver aqui, 90% das coisas que nós fazemos estão no automático já. Porque a gente aprendeu desde a infância, né? Primeiro é comer. Você já sabe comer. Então você não pensa pra comer. Pá, 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 pá. Mastigou, engoliu. Pá, pá. Mastigou, engoliu. Pá, pá. E a cabeça tá lá, não sei aonde. No futuro. Ansiedade é futuro. Ansiedade é preocupação com alguma coisa do futuro. Ansiedade é pensar no que ainda não aconteceu e vai acontecer. Ansiedade é bom, ela não é ruim. Ansiedade é válida. Vocês querem, às vezes, vir aqui no YouTube, no Instagram, no Google, no ChatGPT, em todos os sites de buscas, buscar algum remédio, alguma cura, algum tratamento, alguma terapia para não ter mais ansiedade. Eu não quero ter ansiedade. Esta não é a solução. Este não é o caminho e este não é a solução do seu problema. Porque a ansiedade, ela faz parte da natureza do ser humano. Ela te protege. Ela está aí para te ajudar. Ela não está para acabar com a sua vida. Ela não está aí para te fazer infeliz, para falar assim: ô, infeliz, vem aqui, toma uma dose aqui, ó, de ansiedade. É um sentimento ruim. Você foi privilegiada. Você tem, fulano não tem, essa vai ter, essa não, essa sim. Não, todos têm. Todo ser humano tem. Não tem ser humano que não tem. Qual é a diferença? É como você olha para ela, é como você se relaciona com ela, é como você aceita ela, é como você quer ou não. A sua luta com ela é o próprio problema. O problema é você lutar com ela. Se tornou um problema porque você está lutando com ela. Isso é um problema. Qual que é o problema? O problema é você lutar com ela. O problema é você não aceitar. É você negar. É você fugir. É você correr. É tipo assim: eu não quero. Eu não quero. Isso aí eu não quero. Tira de mim. Se a ansiedade é bom, por que sentimos essas coisas ruins, Dri? De desespero, falta de ar, achar que vai ter algo? Isso aí não é ansiedade. Isso é crise de pânico. Crise de pânico. Crise de ansiedade. Então, agora vem o ponto. Fico muito ansiosa sempre no final da tarde. Por que será? Porque no final da tarde tem alguma coisa que acione o seu cérebro para o medo e o perigo. Mila, deixa eu te explicar. Por que você trata da ansiedade? Por quê? Teve um dia que você ficou ansiosa. Um dia na sua vida. Se você olhar, você vai ver quando. Aí depois, a sua ansiedade começou a se tornar um caminho que você percorre sempre. Você sempre está no futuro. Você sempre está pensando. Você não corrigiu os seus hábitos. Você não corrigiu o seu comportamento. Você não achou uma forma de balancear isso. Você não achou uma forma de equilibrar com relaxamentos, com mindfulness, com massagens, com aromaterapia, com cuidar de si mesmo, com gratidão, caderno de gratidão, oração, meditação, várias coisas que a gente faz no dia a dia, mas a pessoa ansiosa, é como se ela tivesse um novo trabalho. O seu serviço agora é ficar preocupada com o futuro.
Esta preocupação em excesso gera sintomas físicos. Quando os sintomas físicos explodem, você se sente mal, você acha que vai morrer, você tem ansiedade. Por quê? Porque é uma tensão muscular que ocorre dos pés à cabeça. Ela sai da cabeça e vai para o corpo inteiro. Para a digestão. Por quê? Porque seu corpo entende que você está num perigo. A ansiedade, em excesso, ela aciona o medo. Então, o problema é medo que não existe. Medo de algo que não é real. Medo dos seus próprios pensamentos. Medo de sintoma físico que não é perigoso. Medo de estar acontecendo alguma coisa, um AVC, um derrame, sei lá, um ataque cardíaco, uma coisa que não está acontecendo. Não está acontecendo. Ah, vou desmaiar, mas não está desmaiando. Você não desmaiou. Ah, eu vou vomitar. Medo de vomitar em público, mas você não está vomitando. Você não vai vomitar, provavelmente. É só o medo de acontecer. A maioria das minhas pacientes, eu falo assim, ok, mas aconteceu? Não. Mas você foi lá e viu? Não. Eu só acho. Eu só penso. Eu só acho que vai acontecer. Deixa eu ver aqui. Vou ver se eu não desligo as mensagens agora, tá? Vamos lá. Andréia Barbosa. Fico muito ansiosa sempre no final da tarde. Por que será? Porque no final da tarde você condicionou o seu cérebro a focar em alguma coisa. Alguma coisa acontece à tarde. Ou é porque você não gosta de chegar à noite, ou é porque à tarde já aconteceu alguma coisa ruim e aí seu cérebro lembra, ele te lembra que de tarde, na hora dessa, aconteceu isso e isso. Ele, tipo, te prendeu naquilo, memorizou e prendeu. Você tem que soltar. Você pode buscar esta pergunta no seu cérebro: por que à tarde eu fico assim? Deixa eu pensar. E aí você vai ver. Excesso de cafeína, não ter dormido bem à noite, e aí à tarde o corpo está mais cansado. É algum distúrbio, pode ser emocional ou químico no corpo. Os dois, ou emocional ou químico. A ansiedade ela pode ser física ou por pensamentos. A física é por má nutrição, dormir mal, falta de vitaminas B12, ômega 3, vitamina D, falta nutrientes na parte física do cérebro. Essa parte física, ela deixa o cérebro mais ansioso. Ele está ansioso por nutrientes. Ele não consegue produzir a serotonina, a dopamina, os hormônios do bem-estar. Ele não faz uma boa ligação entre um neurônio e outro, porque falta ômega 3, falta o óleo bom, ele precisa disso. Então, isso é químico. Muita pouca serotonina, aí você toma escitalopram, sertralina, fluoxetina, Prozac, que é o nome comercial, esses medicamentos para ansiedade, que eles são inibidores de... O Prozac não é, mas o escitalopram, eu acho que... Tá, não sei. Se ele for tarja preta, os tarja pretas são antidepressivos e benzodiazepínicos para dormir e calmar. Os ansiolíticos, que são tarja vermelhas, muito deles, que o médico fala que não causa dependência, mas causa dependência psicológica, eles são inibidores da recaptação de serotonina, IRS, que significa que a serotonina, que é um hormônio do bem que o seu corpo produz, o medicamento vai bloquear para que ele não seja reabsorvido pelo corpo e ele fica mais tempo disponível. Como que você faz isso naturalmente? Tem como? Um monte de coisas. Deixa eu só continuar lendo aí. Como? Fazendo coisas que você gosta, que dão prazer na sua vida. Um hobby preferido, uma musicoterapia, exercício de relaxamento. Eu repito. Claro que eu repito, porque tem que fazer parte da sua vida. Eu não como um dia na minha vida e acabou. Eu não vou comer uma vez e nunca mais vou comer. Eu não vou beber água agora e nunca mais bebo. Eu não vou dormir hoje e aí nunca mais eu durmo. Escovar os dentes agora e nunca mais eu escovo. Por que na terapia? Por que para fazer o bem pro seu corpo, você acha que você vai lá, escreve um dia, uma gratidão no diário, começa a fazer um diário de gratidão e, deu, acabou. Vou fazer mais isso não, quero saber disso não. Isso aí vai pá. E não faz. Não tem resultado, não muda nada e é isso. E você não vai produzir serotonina. Um dos maiores produtores de serotonina natural do corpo é a gratidão e a oração. Não existe outro. Naturalmente, não existe outro. Mas produz muita.
Por isso que às vezes você vai admirar alguém, vai admirar a pessoa, você vai olhar e falar assim, mas fulano, eu te vejo assim, parece que sempre tá alegre. É um estado de felicidade. Ela mesmo mesmo na dificuldade, ela tem um estado alegre. Na Bíblia diz assim, ó, o coração alegre formoseia o rosto. Quando a Bíblia fala, peraí que eu vou ler, tá, vocês? Quando a Bíblia fala coração, ela significa mente, tá? Porque o que a mente pensa, o coração sente. O coração, no sentido assim, quimicamente falando, o coração dispara quando você tá com medo. É uma emoção que dispara adrenalina, que dispara o coração. Quando você vê alguém que você ama, seu coração palpita, principalmente quando tá namorando, né? Porque sente fisicamente a emoção que é substrata. Ela é abstrata, quer dizer. Mas ela gera química no corpo. O medo gera química, que é a adrenalina, que a gente tá falando dele. Então, ansiedade, excesso é medo. Medo é excesso de ansiedade. Ansiedade normal é normal. Ela é normal. Normal é normal. Em excesso, causa medo. Amor é um estado de prazer, de alegria. Amar as pessoas, amar o ser humano, amar ao próximo é um estado de bem-estar. Bem-estar pleno. Bem-estar, alegria, tudo. Quando você sente isso, sente no coração. Então, a pessoa em estado de felicidade, ela tá trazendo para ela esse hormônio que você tá tomando no remédio. Dizendo, aliás, você não tá tomando remédio, porque o remédio em si, ele não é a química da serotonina. Ele é porque quem produz é o corpo. O nosso corpo. O nosso corpo precisa de nutrientes para produzir. Ele precisa de triptofano, por exemplo. Triptofano é encontrado nas nozes, nas castanhas, castanha do Pará. Eu como 2 por dia. Eu indico que você come 2 castanhas do Pará por dia, que ele é um precursor do triptofano, que vai produzir a serotonina no corpo, pelas nossas glândulas, pelos nossos aparelhos. Tem um sistema que produz os hormônios. Não preciso ficar falando coisa difícil aqui não, mas o que eu quero dizer é que quando você tá sentindo alegria e essa pessoa no estado de felicidade, é porque ela, apesar da dificuldade, a mente está no agradecimento. Agradecer a Deus, a todas as coisas. Eu vou falar um negócio para você. Se você deitar na cama e você se sentir ansiosa, começar a pensar no que você tem e ser grata por isso, vai te dar paz, alegria, calma e um sono profundo a noite inteira. Isso é mágico? Não. Isso é quimicamente comprovado, cientificamente comprovado, espiritualmente comprovado. Ah, mas não acontece comigo. Acontece. Acontece com todo ser humano e vai acontecer com você também. Você não é feita quimicamente diferente. As nossas químicas podem estar em dosagens diferentes, mas são iguais. A estrutura celular de um neurônio que tem o seu núcleo e tem o seu dendrito é igual. O músculo é igual. Eu posso ter mais músculo ou menos, mas são iguais. Músculo é músculo, osso é osso, cabeça é cabeça, olho é olho, então não tem. É igual. Como nós lidamos com isso que é diferente. Então, quando você deitar e você falar assim, ainda bem que eu não estou deitada, ser grata a Deus por não estar deitada assim, numa cela de prisão, condenada por algo que não fez, lá naqueles países de guerra, dentro de uma barraca. Tem um livro do Viktor Frankl, que é um médico, psiquiatra, que viveu o nazismo na época lá da Alemanha, e ele falou que as pessoas que tinham propósito e missão na vida e eram gratos e tinham esperança de sair daquilo, sobreviveram melhor e viveram melhor enquanto estava lá. E ele viu esse padrão e escreveu um livro. Que, aliás, eu vi várias coisas do livro e ainda não terminei de ler o livro. O livro é excelente, eu preciso. Esse é um dos livros que eu tenho que ler, mas eu tenho mais uns 10 ali. Mas o que eu quero te dizer, se você tem uma cama para deitar, um travesseiro e uma coberta, já agradece a Deus por isso. Porque tem gente que tá no chão. Então, água, você consegue beber? Agradeça a Deus porque você consegue beber água. Às vezes, tem muita gente que tá passando sofrimento de não conseguir engolir. Teve que passar uma sonda nasogástrica, uma sonda aqui, já direto no estômago. São tantos pequenos detalhes. Respirar. Respirar é um agradecimento a Deus. Você não está entubada. Um dia na UTI, se for pagar com dinheiro, e pior que eu esqueci, mas é assim, pior que eu esqueci o valor hoje em dia, mas deve ser assim, 5 mil reais, mais ou menos, para usar os aparelhos da UTI. Talvez eu não esteja falando o valor certo. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos no Brasil, né? Um hospital particular, quanto custa para um dia na UTI, se tiver entubado e recebendo as medicações? Vamos ver aqui. Vou fazer uma pesquisa.
Vamos pôr 5 mil reais. Só para respirar naquele aparelho que respira para a pessoa. Porque ele tem lá a dosagem de oxigênio, ele tem lá a força, é através de uma cânula que o médico entuba a pessoa, ela vai até aqui no pulmão, através da laringe. Ele infla o pulmão e puxa o ar. Ele infla e puxa. É mecanicamente. E o ar que Deus nos dá todo dia para respirar é gratuito. Eu pesquisei um dia na UTI, entubado, é de 2 mil a 5 mil. Valor específico, depende da instituição. Por exemplo, o Hospital de São Paulo Sírio-Libanês vai ser 2.100 por dia. O Albert Einstein pode ultrapassar 5 mil por dia. E você está respirando por conta própria. O seu diafragma funciona, você consegue puxar o ar e exalar o ar. Agradeça a Deus. Então não tem por que motivo. Comecei com crise de ansiedade, desencadeou para o pânico. E a pior é a fobia social, o medo de travar, como já aconteceu. Rejeito convites, me sinto incapaz. É o minha. Quanto mais convite você rejeitar, mais você vai se sentir incapaz. Pior vai ficar a sua situação e nunca seu cérebro vai aprender. Entendeu? Ai, Adriana, mas o que eu faço? Enfrentamento. Enfrentamento. Como que é que escreviam aqui para mim quando eu falava isso? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não sei, acho que era assim que falava. Mas não tem jeito, criatura de Jesus. Não tem jeito. O cérebro só aprende ensinando. Você só ensina fazendo. Você não ensina na teoria. Você não ensina seu cérebro com leitura. Eu leio esse livro aqui, ó. Por exemplo, Esperança e Ajuda para os Seus Nervos, da doutora Claire. É o melhor. Se eu não pôr em prática, é um livro a mais, teoria a mais. Não adianta porcaria nenhuma. A instantânea solução para a ansiedade. 5 passos para aquietar a sua mente. Li esse livro todinho para trazer para vocês. Eu sou doida para ler livro, assim, crazy que a gente fala aqui, né? Eu amo, assim, correr atrás de livros que falam sobre ansiedade para poder falar assim, qual é a solução que essa médica encontrou que eu ainda não sei e não falei pro pessoal. E aí, no final das contas, é só isso que eu tô falando para vocês. Enfrentamento. Não tem outro. Tá aqui, ó. O meu método, e daí? E daí? Envolver-se, desafiar, aceitar, interagir. Por falar nisso, como que você chama? É o minha. É o minha e vocês que talvez entrou no meu perfil recentemente e não me conhecem. Eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp. Se vocês quiserem, e por falar nisso, deixa eu ver aqui, né? Se vocês quiserem entrar nele, fala eu quero e eu vou adicionar vocês. Neste momento, eu vou ver se eu consigo aqui, ó. Que vocês mandar um link, vocês já receber, tá? Para esta live de agora. Vocês podem participar de um grupo terapêutico que eu já abri as inscrições e vai começar no dia 23 de junho. Sem ser nessa segunda, na outra. Deixa eu explicar. Maria Ângela, deixa eu explicar para você. Vocês têm que entrar em contato comigo. O meu WhatsApp tá no meu Instagram, lá na bio. Ou então manda uma mensagem para mim em particular. Durante 7 dias, você recebe 7 áudios meus com 7 PDFs. Tem muita gente que está aqui na live que já participou da primeira turma. Teve uma turma, teve outra turma, que já participou de turmas antigas. Acabei de encerrar uma há 2 semanas, eu acho. As turmas anteriores só tinha 7 áudios e 7 PDFs que eu ensino para você como enfrentar a crise do pânico. Porque aqui na live eu tô fazendo uma live, é um assunto. Os vídeos, os meus áudios, eles não são longos, né? É direto no ponto. Ó, hoje é o primeiro dia, crise do pânico e ansiedade, é assim, 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 seu corpo sente assim e você vai fazer isso. Segundo dia, para enfrentar fobia social, para enfrentar medo de dirigir, medo de sair, medo de ir no médico, medo de ir no dentista, só que tem que colocar em prática. Ninguém vai fazer por você. Não existe. O médico não vai fazer para você, o remédio não vai fazer para você. A terapeuta pode ser a melhor que for, não vai fazer para você. O que você ainda está fazendo é carregar gente com você. Carregar seu marido, carregar seu filho, carregar a vizinha, carregar sua mãe, carregar as pessoas. Porque você acha que essa pessoa do seu lado é uma segurança. Essa pessoa não é nada, ela não é sua segurança. Você
tem confiança nela. Você pôs a segurança nela. Você podia pôr em você mesmo. Mas você não acredita mais em você. Você deixou de acreditar no seu corpo. Você acha que o seu corpo está te traindo, que você vai desmaiar a qualquer hora, que você vai passar mal no meio dos... Por quê? Porque você começou a passar mal e você não entendeu por que você passou mal e você não soube lidar com isso. Então, você vai aprender a lidar com isso. Se você quer, escreve aqui o que você quer, porque quando eu encerrar, na sexta-feira, eu vou encerrar as inscrições, na outra sexta. Aí o pessoal às vezes manda mensagem, Adriana, eu quero, Adriana, por favor, me coloca. Mas não dá, por quê? Porque tem um passo a passo. E tem que ir no ritmo da galera que já tá lá. Então, não tem jeito de entrar depois. Por isso que não tem. E é com o pessoal. Eu vou ler aqui as mensagens de vocês. Por R$ 97,00 você vai ganhar 2 sessões de terapia em grupo, onde eu vou aplicar um mapa emocional. Neste mapa, lá no grupo, cada um vai ter o seu, cada um vai ter seu mapa. Eu vou entregar para cada uma. Agora vamos fazer? Vamos. Você vai mapear quais as áreas da sua vida estão em desequilíbrio emocional e por isso você está tendo crise de ansiedade. Crise, por isso que a gente chama crise ou transtorno. Porque a ansiedade, você não precisa tratar a ansiedade, você precisa tratar o transtorno da ansiedade. Quando ela se torna um transtorno na sua vida. Por que os médicos classificaram no CID, que é o Código Internacional de Doença, como transtorno? Porque a pessoa para de trabalhar, para de dirigir, para de sair sozinha, tem medo de tudo. Começa a ter medo de tudo, medo da própria sombra até. Medo de ficar sozinha, medo de ir no médico, Aí virou um transtorno na sua vida. Por isso é classificado lá de transtorno. Você vai tratar isso de forma natural com esse método que eu ensino, o método IDAI. Que eu tirei daqui, dos livros que eu leio, dos médicos daqui, dos cursos que eu fiz. Eu falei, tá, vou traduzir tudo isso e vou simplificar em 4 passos e entregar para as pessoas. E elas fazem. Aí você faz, tem resultado. Por que tem? Porque eu sei que tem um monte de gente que tem. Um monte. Eu preciso de colocar os depoimentos na rede social. É um negócio que todo dia eu penso, não, hoje eu vou fazer. Eu vou tirar um print, vou pôr na rede social, vou mostrar. Eu coloquei nos destaques de uma moça, manicure, que teve uma sessão de terapia comigo, uma sessão de terapia comigo, e aí ela sarou. Voltou a fazer, ela não estava mais fazendo unha, não estava atendendo cliente, acordava de madrugada achando que ia morrer, e ela autorizou, ok? Ela autorizou. Se você falar, Adriana, eu melhorei com o seu método. Eu não tenho mais medo, voltei a dirigir, eu tô tão feliz, o agradecimento das pessoas é tão grande, que elas me dão o depoimento gratuito, eu nem peço. E elas falam para mim, pode publicar, pode contar para as pessoas, pode falar, porque eu quero que mais mulheres sejam libertas. Eu não conto depoimento para ficar vendendo coisa, eu conto para você ver que tem saída. Se teve para elas, tem para você também. Só uma coisa que é diferencial de tudo é você querer. Você tem que querer. Primeiro, você tem que querer e você tem que fazer. O meu método é fazer, não é teoria. É fazer. Eu te ensino a fazer. Você tem que fazer. Você que vai fazer. Então, se você quiser, você vai receber 7 áudios, 7 PDFs, 2 sessões de terapia com mapa emocional que eu já falei, e a segunda sessão nós vamos entrar em grupo na sessão, e na sessão eu aplico o mapa. Cada uma vai responder. Cada uma vai ter um resultado. E eu vou ler para você particular depois. Eu vou falar assim, fulana, de acordo com o seu mapa, você tá assim, 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 a ansiedade vem disso, disso e disso, e isso está acontecendo na sua vida. Então você vai ter que melhorar isso, isso e isso para você ter uma vida mais tranquila. Exatamente no ponto, exatamente. Se é pessoal, se é profissional, se é você com você mesmo, no trabalho, em casa, família, mãe, tudo. Talvez você não enxerga, talvez você acha uma coisa, não é? Depende. A visão desse mapa é muito clara. Segundo, na outra sessão de terapia em grupo, eu vou estar entregando uma agenda emocional que é chamada. O que é agenda emocional? Eu vou te dar 10 passos, 10 coisas para você fazer que vai mudar a química do seu corpo. E você vai sentir prazer na vida. 10 coisas simples de ser feitas durante uma semana. Mas você vai repetir 7. Lembra que eu te falei que um hábito é 7, 14 e 21 e se torna um hábito? Tem livros que fala 21, 66 dias para ele enraizar.
Este livro aqui, ó, Pequenos Hábitos e Grandes Mudanças em Todas as Coisas. Ó o livro. Pequenos Hábitos e Grandes Mudanças. Quem escreveu isso foi esse médico, B.J. Fogg, ele é PhD e não sei o que, ele ensina como que no cérebro, como que acontece isso aqui, ó. Tá vendo que é uma plantinha que se tornou uma planta grande, não sei o que, tá. Então, ele ensina tudinho como que a gente constrói novos hábitos e habilidades. Eu vou te dar 10 na agenda emocional. 10 que vai aumentar a sua serotonina, que é o hormônio da alegria, eu já falei. Aumentar a sua felicidade. Felicidade é um estado, alegria é uma emoção. Que vai melhorar a sua vida, em resumo. Eu estou assim, um peso nas minhas costas horrível. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Adriana, você aconselha em determinada situação de ansiedade forte usar medicação? A medicação, Dani, ela tem o seu lugar, ok? Eu não sou contra, mas eu não sou a favor de medicações que são para depressão, a maioria, usadas como ansiolíticos, porque a pessoa não dá conta de lidar com situações da vida que ela poderia aprender e ensinar o cérebro, que é uma coisa fácil. Não é fácil o passo. Eu tô falando que o passo é fácil. Não é impossível. Talvez para você seja difícil, mas é tipo assim, eu vou falar assim para você. Pula aqui. Ah, não, é difícil. Não, pular é fácil, mas na sua cabeça é impossível. Você olha assim e fala, não dou conta. Pra você, você já colocou como impossível. Aí o medicamento entra porque o médico olha pra situação e fala assim, não tem jeito, fazer o quê? Tem que dar remédio. E o remédio que ele vai fazer é acalmar, ele vai bloquear os beta adrenérgicos, receptores da adrenalina, que faz você ficar mais agitada. Ele vai aumentar essa serotonina no cérebro. Ele vai mexer quimicamente. É um químico que mexe quimicamente no seu cérebro. Porque você não consegue fazer com as suas ações. As nossas ações mudam quem nós somos. Não é muito o que a gente fala, apesar de que a fala tem um poder muito grande também. Com a fala, nós também mudamos os nossos pensamentos e as nossas emoções. Mas muito mais com as nossas ações. Falar é uma ação, né? Falar é uma ação. Você pensa e você fala, você está agindo. É um conjunto de fatores. Então, o médico vai avaliar se você entra com medicação ou não. Eu não posso falar, não tome medicação, e seu caso é de medicação, e aí? Se for só para transtorno de ansiedade, não. Não aconselho medicação. Mas às vezes a pessoa tem mais coisa para ser tratada mentalmente. Mais problemas. A pessoa pode ter vários problemas mentais, vários transtornos mentais. Bipolaridade, borderline, esquizofrenia junto, mais ansiedade, mais crise do pânico, mais TDAH, várias coisas. Quem vai ver esse conjunto de fatores é o médico. A pessoa não é só uma coisa, às vezes, ela tem um pouco disso, aquilo outro, e esse conjunto de problemas neuronais tá afetando a química do cérebro. Aí tem que ser regulado com medicação, mas em boa parte não precisa ser dependente, tá? É só até ajustar a química no corpo. Comecei com crise de ansiedade, desencadeou para o pânico. E a pior fobia social, medo de travar, como já aconteceu. Eu já li. Eu sempre tive ansiedade, mas essa que eu estou sentindo ultimamente é horrível. Eu quero voltar como eu era e está difícil. Faz o grupo terapêutico, Jane. Faz o grupo terapêutico. Entra no grupo terapêutico que você vai saber lidar com isso. Eu ensino muito como lidar com isso. Eu sinto uma dor do lado esquerdo do peito que vem com um arrepio. É horrível. Você já foi no médico, já fez eletrocardiograma, você falou eletro, eco, Holter, todos os exames do coração. Se você fez e essa dor vem e o médico falou que não é nada, então você tem que... Ela pode ser da mente jogada no corpo porque a mente está muito ansiosa. São dores psicossomáticas. Já ouviu falar sobre isso? Tem como cuidar disso. Adriana, você... boa noite, o que mais? Na primeira vez que eu tive desse personagem, achei que estava tendo um AVC. Achou, tá vendo? É o pensamento que tá tendo, mas você não estava tendo. Mas se você agora ficar com medo e achar que vai ter e que da próxima vez é mais forte, vai voltar. Vai voltar mais forte. O que é mais forte? Mais forte é quando você quer que acabe logo e parece que é uma eternidade. Aí você fala que é mais forte. Porque, na verdade, você tolera só até aqui o seu medo. Porque é medo. Ansiedade em excesso, crise de pânico é medo.
O medo. Sabe a emoção medo? É essa emoção. Essa emoção você tolera até aqui. Quando ela passa, aí você fala, foi forte demais, dá conta. Nossa! Por isso que a pessoa fala, quase morri de medo. É o medo. Medo de morrer, que quase, entendeu? Você acha que vai morrer por causa do medo. O medo gera sintoma físico no corpo. Despersonalização, eu posso vir aqui falar só sobre isso, já tinha falado antes. Ansiedade causa coceira. Se não for física, de uma coisa que você pegou, sabe? Assim, encostou numa planta que tem na planta coisas que irritam a pele, um creme, ou hidratante, ou uma alergia que você tem de comida, você comeu um peixe que não podia, você comeu um crustáceo, você comeu nozes. Se não for física, de reação alérgica do corpo devido a uma substância química que entrou em contato, pode ser ansiedade. A ansiedade que dá coceira, coceira na barriga, coceira nos braços, que coça muito, sim, pode acontecer. Pode acontecer. O que é isso? É o sistema imunológico que está agredindo seu próprio corpo. Os soldadinhos do corpo lutando, porque as alergias psicossomáticas, que parece que é de alguma coisa, mas não é mental, elas desencadeiam como se fosse assim, o cérebro quer um descanso, então ele joga pro corpo, vai cuidar disso aí no corpo, enquanto você me dá um descanso aqui na cabeça. Aí você fica preocupada com isso e deixa o cérebro funcionar melhor, porque a preocupação dele está em excesso. Aí joga pro corpo. As doenças mentais não resolvidas geram doenças físicas no corpo. Física. Não lembra que perguntaram para mim, Adriana, ansiedade em excesso, se eu sentir muito isso por muito tempo, vai causar algum problema físico? Vai causar problema físico nas artérias, no coração, nas veias, em vários lugares. Por quê? Porque é um excesso crônico de muita adrenalina e cortisol. E esses hormônios neurotransmissores, eles não podem ficar na corrente sanguínea muitas horas, muito tempo. Toda hora você dá uma injeção nova no seu coração de adrenalina, toda hora que você pensa numa coisa. Então, como que fazer? Saber manejar os pensamentos, gerenciar os pensamentos, gerenciar as suas emoções, parar de evitar. Isso eu quero sentir, como se fosse um sacolão cheio de verdura e você escolhe só as coisas boas e as ruins você não quer sentir. Aí você, quando sente, estressa demais, porque você não quer. Não quero. Não quer sentir dor, não quer chorar, não quer sofrer, não quer passar por nada difícil. E a vida não é assim. Então tem que aceitar? Aceitar não é gostar. Aceitar é sabendo que aquela situação também vai mudar. Se você não fica alegre o tempo todo, quer dizer que triste você vai ficar. O tempo todo, a vida inteira, daqui para frente. Todas as emoções, elas duram quimicamente no cérebro 90 segundos, 2 minutos. A química. Aí ela desfaz. Aí você lembra, aí joga de novo. Aí 90 segundos desfaz. Por isso que criança chora, fica brava e daqui 2 minutos ela não tá mais. Porque a química desfez e ela não se prende naquilo e aí ela segue a vida. Por isso que Jesus falou pra gente se tornar como uma criança. Porque é assim, a criança ela não tem muito a parte frontal do cérebro não está madura muito o cognitivo. Então ela consegue desfazer das emoções negativas com mais facilidade. A gente não desfaz por quê? Porque a gente se prende ao pensamento. Não, porque eu não vou perdoar, porque eu vou ficar com raiva mesmo, porque falou isso, e vai alimentando. E não, olha lá, onde já se viu, nem para falar obrigado. Mas não sei o quê. E papapá, eu tenho que terminar, tá? Essa live tá ficando longa. Ansiedade causa muitas coisas. Despersonalização é horrível, o desespero no peito é pior, o famoso frio na barriga, tontura, boca seca, tudo tensionado, a comida não desce, maxilar chega a travar. Exatamente, Débora. É isso aí. É uma luta diária com sintomas. Aprender a não se apegar neles, porque você sente muita coisa pela ruminação. Aliás, a Débora Pilates, eu já sei pelo sobrenome, ela está já no grupo, tá? Parabéns por ter entrado. Ela já está no grupo de 7 dias, com 7 áudios, 7 PDFs. Vai ganhar o meu e-book, eu esqueci de mencionar para vocês. O meu e-book em breve. Débora, eu ainda tenho uma semana de inscrição. Falei para você que talvez até amanhã eu entrego este PDF. É um PDF do e-book. 49 páginas, se não me engano, onde eu consegui pegar todo
o meu método e daí e colocar dentro do livro para saber lidar com a crise do pânico e ansiedade. E aprender mais. Só que não é a teoria que vai te libertar. É você saber e fazer. É como se você fizesse assim, ó, você comprasse um violão. Eu tenho um violão, tá ali. Comprou o violão. Aí agora você busca na internet como tocar violão. Aí você me acha. E eu falo assim, eu te ensino, tá aqui, ó, nesse livro. Como tocar violão. Coloquei tudo aqui, passo a passo, para quem quer começar do zero. Compra esse livro meu, aí você vai e compra. Aí você pega o livro e põe lá na mesa, assim, ó. Aí você tem o violão e tem o livro. Nunca vai sair uma música. Nunca vai ser uma música. Enquanto você não abrir o livro, pegar o violão e pôr em prática, e todo dia praticar, você vai ficar 10 anos com o violão e com o livro e não vai saber tocar uma música. E não vai virar tocadora de violão e nem cantora. Porque se não fizer, não acontece. Todas as vezes que não tem resultado na terapia, no grupo, ou em alguém que entrar em contato e que eu ensinar, e aí eu pergunto pra pessoa, todas as vezes a pessoa fala assim, não, é que não, sabe o que é? É que não deu, é que essa semana foi corrido, é que eu não tive tempo, é porque eu esqueci, é porque aconteceu, é porque fulano morreu, é porque minha mãe chegou. É como se eu tivesse dado uma coisa que tem que parar o mundo, a hora que o mundo parar, você começa a fazer. O mundo não vai parar. As coisas vão continuar um caos. E você tem que fazer no meio do caos para você ter resultado. Todas as vezes que a pessoa não tem resultado, é assim, batata. É só eu perguntar, ela falou, não fiz. Você fez a agenda emocional? Então, sabe o que é? É que essa semana eu falo na lata, falei, você tá jogando seu dinheiro fora. Se quiser, você não precisa fazer terapia. Vai ser ruim pra mim e ruim pra você. Por quê? Se não tem resultado, aí o ruim sou eu, né? Aí gastou o dinheiro à toa. Paguei terapia e não resolveu nada. Minha filha, eu tô do outro lado do mundo. Tô na Califórnia, aqui nos Estados Unidos. Eu tô te ajudando online. Tô te ensinando o que você tem que fazer. Aí você desliga, dá tchau pra mim, eu dou tchau pra você, você vai me ver não sei daqui que dia. E aí você acha que vai resolver? Só de ficar aqui me ouvindo? Vai. Como que vai resolver? Se você não fizer. Não tem jeito. Eliane, hoje foi o melhor dia da minha vida. Eu consegui, peguei 3 Uber. Parabéns. Eliane tava no primeiro grupo, né? Deixa eu ver se é essa Eliane. Eliane é você? Eliane 83 que tá lá no grupo? Não sei. Não, parece que a foto é diferente. Não sei. Eu tenho uma Eliane lá no grupo também. Eu sinto dor no pescoço. Será ansiedade? Pode ser. Pode ser ansiedade, tensão muscular. Estou no grupo. É o minha? Qual grupo? Não, você tá no grupo, Elminha, do grupo gratuito do WhatsApp, né? Eu tô falando pra você entrar no grupo de programa terapêutico. O programa terapêutico vai começar no dia 23 de junho. Você vai ganhar 2 sessões de terapia, o e-book, mais 7 áudios com 7 PDF. É muito material. Só R$ 97. Só R$ 97. E ainda o grupo vai ficar aberto 30 dias. Pra você tirar dúvida, perguntar pra mim, eu ver com você o que não funcionou. Uma coisa pontual, você fala assim, olha, eu tô passando isso e isso. Ter apoio das outras mulheres que estão lá. Apoio. Assim, é muito bom você estar num grupo de pessoas que se entendem. Por que os alcoólatras anônimos funciona? Funciona. As pessoas, os médicos, olha, não, depois eu conto isso, porque é outra live, mas um dia eu conto pra vocês. É impressionante. O homem que fez essa instituição, que começou com essa ideia, ele viu que o ser humano, quando ele encontra outras pessoas com o mesmo objetivo, com a mesma ideia, o fato de você estar ali para trocar a experiência nos fortalece de um jeito que tem um poder no nosso cérebro. Depois os médicos foram lá estudar por que funciona. Porque sem medicação, sem tratamento invasivo, muito forte, e funciona. Por quê? Daí tem um livro sobre isso, tem vários estudos sobre isso. Os médicos ficaram impressionados. A primeira pessoa que fez esse grupo, o primeiro cara que fez, os médicos psiquiatras e psicólogos não dava credibilidade. Aí foram estudar o cérebro das pessoas que fazem isso, o que aciona no cérebro, por que esse comportamento de muita gente que antes tentou várias formas parar de beber e nunca tinha conseguido. Nunca tinha conseguido. Os alcoólatras anônimos conseguiram.
grupos de recuperação, grupos não sei o quê. Isso é grupo, é uma comunidade, um se ajuda. Isso é riquíssimo. É riquíssimo. Se fosse eu participava. Eu quero. Edilane, não perde não, porque depois eu fecho o grupo, aí o povo quer entrar, não entra. Fala comigo no WhatsApp, tá? Meu WhatsApp tá aí, ó. Perfeito, Dri, é desse jeito, cor bonita da sua. Ah, obrigada, é um laranja. Faço TCC, terapia cognitivo comportamental. Tive que trocar o remédio, não uso tarja preta. Tô praticando tudo o que tô aprendendo. Melhorei desde sexta-feira passada, 3 noites sem crise. E se vier, tô pronta. Eita! Até arrepiei aqui, ó. Se vier, eu tô pronta. É isso! É isso! Esse é a chave da virada que os outros falam. Não gosto de usar essa palavra chave da virada, mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Tipo assim, você tá no mar, é pra receber onda, fia. Mar calmo não faz bons marinheiros. Lá na Flórida, eu morei lá 1 ano e meio. Do lado de cá é o Golfo do México. Não tem uma onda. Parece um lago. Golfo do México. Do lado de cá não tem onda, não. É um mar parado. Ele é represado, assim, né? Do lado de lá é o Atlântico. É o mesmo do Brasil, da costa do Brasil norte, assim. Muita onda. Esta onda que os surfistas vão, é nelas que as pessoas ficam boas para surfar. Você vai surfar a onda da crise do pânico. Agora, você vai pegar a sua prancha, vai colocar debaixo do braço e vai lá pro mar, maresia, quer dizer, só aquela calma e vai falar assim: eu aprendi a técnica da crise do pânico, agora eu vou correr e aí não vai ter crise e eu vou estar bem. Não, você tem que correr pra crise. Se desafia, fala assim: eu quero ter crise, eu quero ter crise. Aí você não vai ter, sabia? Por quê? Porque o problema da crise é você ter medo de ter. Medo do coração disparar, medo da perna ficar bamba, medo do pescoço tá doendo, medo da barriga tá doendo, medo de vomitar, medo de. Tem uma técnica só pro vômito, que é tanta gente que tem medo de vomitar, vomitar em público, vomitar na igreja, não sai na rua só porque quando o estômago contrai, ela sente náusea, tontura e acha que vai vomitar. Nunca vomitou, mas só de pensar. Agora, tá com o Idaí, tá com o e daí? Tá lá no ônibus. E se eu vomitar? E daí? E daí se eu vomitar? Alguém vai limpar, o povo vai ficar com nojo, não é o fim do mundo, você não vai morrer por causa disso. Quem tá lá no ônibus nunca mais nem vai te ver. E daí? E daí? Agora você vai parar a sua vida, nunca mais você pega ônibus, deixa de ir nos lugares, não visita ninguém, vai parar de trabalhar, porque se você vomitar, e se vomitar, agora você vai lá e encara. Encara pra você ver. Seu corpo vai relaxar, seu nervo vago ventral vai entender que você não está em perigo, não vai contrair e você não vai vomitar. E você vai passar por isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, depois acaba. Acabou. É pro resto da vida que você luta? Não. Não. É pro resto da vida que você vai lutar com a tempestade? Não. Não. Uma hora que você aprendeu, já não é mais problema para você. Esperando pelo dia 23. Muito bem. O programa de 7 dias é maravilhoso. Me ajudou muito. Obrigada. Ah, Ritinha. Obrigada, Ritinha. A Ritinha tá lá, gente. No primeiro grupo, no segundo, não sei. A Ritinha, eu acho que foi nesse último, né, Ritinha? Ela tá lá. Ajudou. O povo tá aberto ainda. Poxa, pode ter liberado para nós que já estamos lá no grupo dos 7 dias. Eliane, para quem tá no grupo de 7 dias, que já está, vai ter é porque eu ainda não fiz a proposta para vocês. Para quem já entrou nos grupos anteriores, que não recebeu o PDF, nem o mapa emocional e nem as 2 sessões de terapia comigo, vai ter um adicional, se quiser, mais esses complementos, tá? Não vai ficar no prejuízo. Não vai pagar o mesmo valor de R$ 97. Vocês pagaram R$ 57 para entrar, mas vocês não têm nem o e-book e nem as 2 sessões de terapia. Vocês vão adquirir o e-book e a sessão de terapia só por 40, entendeu? Vai pagar mais 40 e aí vai receber esses dois. R$ 40 e recebe mais o e-book e mais as 2 sessões de terapia. Calma que eu vou colocar lá. É porque eu tenho que ter data para fazer a sessão de terapia com vocês. Mas eu vou pôr lá. O minha tá 2 anos tomando estalopram e não procurou tratamento. Sim, enquanto você não tratar, vai continuar dependente do estalopram. Ficava 3 dias no ápice pelo dia todo e tinha pânico à noite. O remédio me ajudou. Eu tô praticando o que tô aprendendo. A prática que vai estar aprendendo que ele vai diminuindo, tá? Ele vai diminuindo
os níveis de cortisol e adrenalina, tá? É medido por isso, é medido pela química. Adriana, se você puder deixar essa live salva, eu agradeço. Claro que eu deixo, Glécia. Ela vai ficar. Você não chegou a tempo, tá bom? Mas ela fica. Todas as minhas lives ficam salva. Primeiro, porque as lives, eu tenho insights, assim, tem pedras preciosas que ela é liberada na nossa conversa, que muita gente precisa disso depois. E talvez não vai assistir no Instagram, porque o Instagram é ruim de assistir lives, né, depois. Mas assiste no YouTube, vai lá no YouTube. Eu vou colocar o link desse vídeo. Eu tô no YouTube agora ao vivo. Vai ficar salvo tanto a live ao vivo como um vídeo que eu tô gravando e vou subir pro YouTube depois também. Tá? Andréa Barbosa, abençoe a sua vida. Muito obrigada por tudo. Amém. Se a pessoa não aplica o que ensina, é porque não acreditam que vai funcionar. Eu tô fazendo tudo que você coloca no grupo e o que fala nas lives. Tá me ajudando muito. Débora Pilate, eu vou te falar uma coisa. Pelo que você tá empenhada no momento, você é um caso de sucesso já. Você é um caso de sucesso. Todas as pessoas que eu tive contato, que eu fiz terapia, que eu conheci, que passaram por mim, que tem essa sede de melhorar, que tem esse desejo, que tipo assim, chegou a hora. Eu não aguento mais ver desse jeito. Minha vida não vai ser isso. Eu não aceito viver refém do medo, refém do meu próprio corpo e do que ele tá fazendo comigo, me dando este medo. Eu vou controlar. É a minha mente que manda no meu corpo. Eu tô no controle disso aqui. Essas pessoas têm 100% de melhora. O que é melhorar? É você enfrentar a ansiedade, o medo, a crise do pânico. De uma forma que não é ela que te domina, você domina ela. Você sabe lidar com isso, aprende a lidar, e aí você é livre, você não precisa de remédio, precisa de medicação para isso pro resto da vida, não precisa de pessoa segura do seu lado, não precisa de nada, você faz igual todo mundo faz. Ontem, vocês viram na live? Ontem eu fui no médico, levar os exames, médica ginecologista, de mulher. Fiz uma ultrassom pélvica do útero e dos ovários, para ver se está tudo bem, né? Tem câncer, se não tem câncer, câncer cervical, câncer de útero, câncer de ovário. Eu faço reposição hormonal, eu tenho 49 anos. Aí eu fui levar lá para a médica, levei um CDzinho, que até ela viu as imagens, está tudo bem. Tem problema, tem um mioma e tem uns pólipos que nós vamos retirar em julho. Eu vou sozinha, eu dirijo sozinha, eu faço tudo lá sozinha. Às vezes a gente pensa assim, já pensou se esse resultado der um BO? Aí eu penso assim, nem sei o resultado, vou sofrer com antecedência? Por que a minha mente está no futuro se o futuro vai chegar de todo jeito? Por que eu quero adiantar uma coisa que é perda de tempo? Perda de tempo. Tem certas coisas. Analisa o que você está pensando. Faça uma análise. Não sai pensando à torta e direito como se o seu cérebro fosse um trem desgovernado que não tem o maquinista lá na frente para ver para onde que vai. Você não tá ali no comando, não. É ele que manda em você. Vai, aí você dá corda e vai fazendo conexões neuronais assim, desembestadas assim no meio de uma floresta escura. Você não sabe nem onde vai parar. Não. Tinha mais coisa para prestar atenção. Fui fazer a live, tinha levado um livro. Aí falei, sabe? E aí, se for, nós vamos ver o que faz. E quando chegar a hora, a gente vai ver o que faz. O que eu faço? Deixa eu ver. Deixa eu perguntar pra médica. Doutor, o que você recomenda? Tirar. Tá bom, vamos tirar. Que dia que você quer tirar? Em julho. Então tá, então em julho a gente tira. Pronto. Tchau, obrigada. Voltei pra casa, dirigindo, feliz. Aí pensei, não, eu vou ligar pro meu marido, tem que falar com ele. Fulano, blá. Aí falei, nossa, eu tenho que ligar pra minha mãe. E liguei. Acabou. É assim. Adriana, parece que é fácil. Não, não é que é fácil. Não tô falando que é fácil. Na verdade né? É um método fácil. Ligar pra uma pessoa, pôr a mente no presente. Podia ser. Mas é complicado porque a gente complica. Porque a gente não sei o quê. Kênia, Adriana do céu, eu tô numa gripe que me derrubou, está me dando muita dor de cabeça e tontura. A gripe faz isso mesmo, é um vírus, seu corpo tá lutando contra ele. Tá ajudando. Você vai tomar vitamina C, vai ficar em repouso, se alimenta menos. Não é comer muito, não. Quando a gente tá doente, a gente tem que comer menos. Pro corpo dar tempo de matar os vírus da gripe.
Gripe é geralmente vírus, na verdade, vírus que tem mutação, tem vários tipos de vírus. Se a gente comer demais, o corpo fica só fazendo digestão, ele não tem tempo de lutar. Então, por isso que a gente fica com menos fome quando a gente está doente. Não comer ou ficar em jejum não tem problema, é saudável. Ai, que eu perdi o apetite. Talvez é o seu corpo dando um sinal que não está na hora de comer, está na hora de clarear a mente. Depois vocês estudam sobre jejum terapêutico. De um médico, tá? Tem que saber como fazer. Jejum terapêutico a mais de 24 horas, 30, eu fiz segunda-feira. Eu mostrei pra vocês. Quem me segue nos stories viu. Eu fiz um jejum de 40 horas. Eu podia ter feito 48, mas eu fiz só 40. Depois de 30 horas de jejum, depois das 24 horas, o seu cérebro começa uma limpeza tão profunda. Por isso que tem clareza mental, tem fagocitose das células que estão com defeito no corpo, anti-inflamatório, aumenta o sistema imunológico, claridade, dá tudo. Você acha que você fica fraca? É o contrário. Fortalece mente, corpo e espírito. O espiritual também. A terapia com você individual? Não. Se entrar no grupo, as 2 sessões de terapia será no grupo. Se quiser fazer terapia individual comigo, é terapia comigo. É outra coisa. Sinto muita ansiedade e depressão. Então vamos tratar isso. Você está ajudando até a fortalecer minha fé e procurar mais alimentar minha vida espiritual. Amém. Amém. Isso mesmo. Você me ajudou demais na minha cirurgia. Você que fez a cirurgia da catarata? Se foi, pode falar, pode escrever, né? Entrando na menopausa, muita crise. Eu já tem 2 anos na menopausa. As crises não é por causa da menopausa. A menopausa, ela dá ansiedade, uma certa ansiedade. Mas a crise em si é a alimentação dessa ansiedade, alimentar o medo. Que eu tô na menopausa não tô dormindo bem. É um conjunto, assim, como se fosse um dominó. Sai derrubando tudo. Aí diminui o estrogênio, que diminui a progesterona, que diminui atividade metabólica, que aumenta a gordura armazenada, aí você não tá feliz com o seu corpo, aí você acaba tendo hot flash, que é calorões, aí você não quer sentir isso, aí você não faz exercício físico, aí não bebe água, não tá comendo bem, aí come mais doces, talvez, né? Tô chutando aqui, nem te conheço, nunca falei com você, não sei, mas é o quadro geral. Engraçado, a minha falou assim, eu também tô na menopausa. É engraçado vocês falarem das coisas que eu passo, e geralmente as pacientes que a gente tem assim, que me buscam, tá? Que começam a me seguir, são pessoas parecidas. Geralmente se identifica com um monte de coisa que eu falo, que eu já passei, ou que eu estou vivendo, ou que eu falo, ou é o meu projeto do futuro. Quando eu mostro esse planejamento, a pessoa se identifica. E quem não imagina, você vai assistir uma live, se você não sofre de crise do pânico, não sofre de crise de ansiedade, vai ficar segurando seu celular, doida pra ver um monte de vídeo engraçado, doida pra ver outras coisas. Você às vezes entrou no Instagram pra ver receita, que você vai fazer um negócio aí pra comer. Ou você quer ver uma casa decorada, ou você quer ver a vida dos outros, e vai ficar parado nesse vídeo. Parado aqui, deixa eu ver aqui. Olha lá. 24 pessoas agora, mas às vezes tem até 36, 50. Eu considero muito para uma hora dessa ficar parado no Instagram, é porque tá querendo aprender, é porque tá querendo mesmo saber. Gente, olha só, um bom final de semana para você. Fica com Deus. Eu espero que a sua dúvida tenha sido respondida. Entre no grupo terapêutico. Entre para o seu próprio bem e benefício. O valor é pouco perto do benefício que você vai ter. Quanto está custando os remédios no Brasil? Quanto está custando a caixinha do escitalopram, fluoxetina, uma consulta com o psiquiatra para renovar essa receita? Ou você está pegando o SUS e renovando a cada 3 meses, ou com médico geral até. Ou ainda pior, está tomando por conta própria, porque descobriu uma farmácia no seu bairro que vende diazepam sem receita e está tomando para dormir. Quanto custa para você parar de precisar, de depender de medicação e viver uma vida saudável? E viver do jeito que você quer.
Por apenas R$ 97,00 é o meu programa terapêutico que eu te ofereço 7 áudios com 7 PDFs, com um e-book e mais duas sessões de terapia. Um mapeamento emocional para você ver de onde está vindo as suas crises do pânico e ansiedade e uma agenda emocional para você diminuir a tensão do corpo. Cortisol, adrenalina, normalizar esses neurotransmissores. Entre no grupo. A semana que vem será a última vez da chamada. Começa no dia 23. Participem. Chame as pessoas que estão sofrendo de crise do pânico e ansiedade para participarem. Olhar aqui, olhar ali, tô até vesga agora. São 3 câmeras para olhar ao mesmo tempo. Participem, para você ter essa vida tranquila, sossegada. Aproveitar a vida que Deus te deu. A vida nossa é curta, de todo jeito, é passageira. É passageira. E ainda viver assim, à beira de um colapso o tempo todo, não é bom. Deus não te criou para isso. Deus te fez uma mulher forte, corajosa, determinada. Quais são os seus valores? Perdeu os seus valores? Muitas mulheres perdem o eu sou. Quem já fez terapia comigo e estiver nesta live, com certeza fez a ferramenta Eu Sou comigo. É uma ferramenta da terapia. Para você descobrir junto comigo na terapia o eu sou. O eu sou é você ter tanta certeza de quem você é, saber disso, praticar isso no dia a dia, a ponto de não é fulano, ciclano, beltrano, vizinho, marido, qualquer pessoa que vai te destruir com palavras, falar coisas para você de te deixar chorando, para baixo, ansiosa, desanimada, brigando. Eu não sou isso que você falou, e não sei o quê. A visão da pessoa, não é sua. Não é o que você é. Não é o reflexo seu. É reflexo até mesmo dela, ela se vendo. E depois é outra sessão de outra terapia, quer dizer, outra live para vocês aprenderem. Mas muitas coisas da ansiedade é por causa disso. O que os outros vão falar? O que os outros vão pensar? O que os outros não sei o quê? É sempre os outros. Esses outros acabam com a sua paz, com a sua alegria. Aí você não vai porque se você passar mal os outros, você não tá pensando que os outros, pode ter gente lá que vai te ajudar, que vai te apoiar, que vai ser compassivo, amável. Não, parece que você vive num mundo de, sei lá, de quê? De lobos e você vai ser degolado. Não, comida. Se você passar mal no supermercado, no ônibus, na rua. Fobia social. O que é essa fobia social? O que está te levando a ter fobia social? A não ser que sejam pessoas realmente que têm autismo de 1, 2 ou 3 graus. Ou se ela tem TDAH, não. Ou se ela tem. É mais o autismo mesmo, que é muito barulho e o cérebro se perturba no meio de muita gente. Pode ser. Aí já não é ansiedade. Agora, ansiedade no meio de pessoas pode ser porque você está achando que todo mundo está te olhando, que todo mundo está te julgando, que todos os olhares estão para você. Você está se achando a especial da festa. É porque vai olhar para minha roupa, para meu cabelo, porque eu falo, porque não sei quem vai estar lá, e não sei o que, e vai ficar me olhando, eu não vou. Aí começa a se ter um comportamento de fobia social. Pode ser isso. Fobia social tem suas causas, tem suas raízes. No mapa emocional a gente pode até descobrir isso. Ou um trauma. Gente, eu comprei um livro ontem, eu vou fechar a live, acabou. Esse aqui foi de ontem que eu comprei. Trauma, os princípios da terapia do trauma. Um guia dos sintomas e tal. Esse livro aqui, ele custa $140. É caro. Eu compro livro de $20, $30, por aí. Mas esse aqui, 120. É caríssimo esse, é pesado até. DSM, doenças mentais, síndrome. Eu esqueci. Deu branco aqui agora. Mas enfim, ele mostra os traumas que nós fazemos no nosso cérebro. E uma vez traumatizado, como se fosse uma pancada mesmo, sabe? Como se fosse um carimbo, pá! Aquele dia, aquela palavra, aquela situação única que você viveu e aí você retorna nela, cria o trauma refeito, com todos os detalhes, aí você desenvolve um transtorno de ansiedade, por fobia, por
Igual animal, sabe? Uma única vez você foi atacada por um gato. Um gato te arranhou, subiu em cima de você, subiu na sua roupa, ficou pendurado e você... esse gato doido. Pronto. Pá. Carimbou no seu cérebro. Lá no sistema límbico. A emoção do medo junto com a cena. E agora você vê um gato, você pula de uma altura. Você não pode ver gato, você não vai na casa de ninguém que tem gato. Todo gato parece que vai te atacar. É trauma. Isso é um trauma. Tem que curar esse trauma, tem que tratar esse trauma. Pode ser gato, cachorro, barata, aranha, rato, animais asquerosos. Por que que ele manda em você? Por que que eu tinha medo de rato? Eu tinha medo de rato. Eu fiz terapia. Quando eu estava estudando terapia, a moça fez em mim. A gente troca terapia um entre o outro quando a gente está fazendo. Aí ela fez da reprogramação mental, neurolinguística. Adriana, vamos lá. Você tem medo de rato? Tem? Então senta aqui, vamos fazer. Aí nós fizemos. Pá, tá, pá, pá, pá. Meu medo acabou. Eu moro no mato. Aqui tem rato, rato de mato. Rato de mato, ele tem as duas mãozinhas da frente. Ai, gente, eu tenho que ir embora, mas eu tenho que contar esse caso pra você. Ele tem... Pera aí, fica aí, só um pouquinho. Quem tá aqui? Tem um bocado de gente ainda que não foi embora. Espera. Daí, eu tenho 2 gatos. E os gatos domésticos, sem vergonha, malandro. Não é gato... gato do mato, gato que anda na rua. Gato que não é de dentro de casa. Eles são mais instintivos. Ele vê um rato, eles pega. O gato doméstico, eles vê o rato e quase que dá tchau, quase que vira amigo do bicho. Oh, meu pai do céu. E eu, Toco é o nome do gato. Pega esse rato. Era um ratinho. O miserável entrou no meu quarto aqui, gente. Pelo amor de Jesus. Em outra ocasião, eu tinha... Nossa senhora, não sei nem o que eu tinha feito. Eu tinha, sei lá o que eu faço. Eu grito, corro, meu coração dispara, chamo por todo mundo, saio de dentro da casa... Não dou conta de entrar dentro da casa, antigamente, tá? Não fico dentro da casa, ou o rato ou eu. Se ele entrar, eu saio. Eu preferia morar em outro lugar do que morar numa casa que tinha rato. Mas é um medo, eu descobri de onde era esse medo. Esse medo era quando eu era pequena, eu fui traumatizada com rato, porque eu vi um rato, aí minha mãe gritou e eu ia pegar nele, porque criança não tem medo, criança não tem medo, a criança desenvolve o medo por causa de um padrão de um adulto, não sei o quê. Só sei que o gato ficou ali. Eu falei, esse gato não vai pegar. E ele entrou ali atrás. Aí eu falei, quer saber? Eu vou dar na cabeça desse rato. Esse rato é pequeno. E eu já não tenho medo de rato, então peguei. Isso não faz muito tempo, não. Eu peguei um pau da vassoura e pá nele. Matei o rato. Pode falar isso aqui no Instagram? Vai cair o negócio? Ficar falando que matou? Matei o rato. Pá! Aí ele não mexia mais. Eu olhei assim, da cutuquei e falei, tá mexendo? Seu praga! Não tá mexendo. Ah! Eu não gosto, ainda não gosto, mas não é fobia mais, mas não é aquele trem assim que eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Ai, meu Deus, eu vi um rato. Tipo assim, eu pensava assim, eu acho que se alguém quiser me matar, é só pegar um rato e jogar em cima de mim. Aí, a hora que ele pegar em mim, eu morro. Pronto, pá. Entendeu? Uma barata. Você pensa, pá, jogar em você, você morre, lagartixa. Tá. Então, fobia é quando você achar que você vai estar numa situação que você vai morrer, mas se seu coração é forte, você não vai morrer disso. Você ainda não morre. Porque na hora do medo, isso é medo. Tá vendo que a gente tá lidando com medo? O medo acionado no cérebro despeja adrenalina e cortisol. Se você tem um coração saudável, que o médico já falou que você não tem problemas cardíacos, esse sintoma vai diminuir em poucos minutos, assim que o rato for embora, assim que tirar o negócio, assim que tira o negócio, os níveis abaixo normalmente e pronto, você tá ali. Mas é o pensamento, é isso aqui que aumenta o medo e alimenta, entendeu? Não é nem o perigo em si mesmo. Agora é óbvio que a gente tem um instinto de sobrevivência, a gente não vai enfrentar um leão, uma onça, né, um bicho perigoso, eu não vou pegar uma cascavel com a minha mão. Então, por isso que eu tô te falando que o medo também faz parte da nossa vida. A gente tem que ter ele. Não pode tomar remédio para bloquear a ansiedade, bloquear medo, bloquear tudo, não quero sentir nada, porque eles nos ajudam a viver nesse planeta Terra. É instinto desde quando a humanidade foi criada. É instinto para você não pular de um lugar alto. Você olha e fala assim, não vou pular porque eu vou machucar, é o raciocínio, entendeu? Tá vindo um bicho, aquele bicho é perigoso, realmente eu não tenho... Tem raciocínio. O rato é nojento, ele tem doença, mas vamos raciocinar. Quem tem mais medo dele? Ele de mim ou eu dele? Provavelmente ele de mim. Mas se eu sou adulta e eu tenho consciência, por que eu tenho esse medo descabido dele? É uma coisa desproporcional. Quando o negócio é desproporcional, aí a gente trabalha. Entenderam?
Sim, né? Então chega. Chega de conversar. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Terminando a live aqui no YouTube primeiro, este YouTube. Falo demais. Segunda-feira eu volto. Se tiverem pergunta, perguntem pra mim. Entrem lá no grupo. E é isso. Ah, a live vai estar salva, tá? Vamos voltar aqui. Quando vamos saber quando o sintoma é da ansiedade ou problema de saúde mesmo? Porque a primeira coisa que eu sinto é como se a pressão tivesse caído e todas essas sensações. Daí nunca sei. Porque não te conhecia antes, mas já conheceu. Porque todas as coisas têm a hora certa. Depois a gente vê, tá, Débora? Não dá pra responder, mas se não for problemas de pressão, é ansiedade. Problema físico, né? Se não for problema físico do tipo, tá sem caloria, tá sem energia, ficou muito tempo em jejum. Bom, depois a gente lida com essas sensações. Fiquem com Deus. Aqui tá desligado e agora vamos desligar aqui.